Olá a todos os alunos do curso Direitos da Startup, sejam muito bem-vindos à nossa 11ª aula. Vamos falar sobre os concorrentes. Quem são os nossos concorrentes? Quais os cuidados que nós temos que tomar referentes à concorrência? Esse material aqui é para ajudar vocês a evitar determinadas práticas que possam ser consideradas até crimes, infrações civis ou infrações criminais. Então, muito importante a gente saber aí, porque muitas vezes nós agimos, temos uma ideia como melhorar o nosso negócio, como fazer as coisas, mas se tratando aí de legislação, pode ser que essa prática seja proibida, justamente porque ela pode ser considerada desleal, e aí você vai ter problema aí na sua startup. Canso de dizer aqui que problemas a gente já tem de muitos nas startups, principalmente no início. Então, vamos evitar aí o que a gente conseguir, principalmente indo de encontro a legislações. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui sobre os acordos de não concorrência. O que é o acordo de não concorrência? Né? Uma causa de não concorrência é aquela que você, que a startup faz com o empregado. Então, ela contrata aquele empregado e aí ela fala, olha, você vai trabalhar aqui para mim, só que quando a gente terminar essa relação de trabalho, essa relação de emprego, você não vai poder concorrer comigo no meu mercado. Então, o empregado, ele aceitando essa cláusula, ele vai ter que cumprir, porque senão vai ter estabelecimento de uma multa lá na frente. Né? E essa não concorrência, ela tem previsão legal? Não, não tem. O que tem previsão legal hoje, que está na CLT, é a concorrência, né? Aquele que o trabalhador que está no curso da relação de emprego, ele pratica atos de concorrência. Então, aí isso pode ser considerado uma justa causa. Nós temos o artigo, para quem não sabe, o artigo 482, é a chamada rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Né? Então, só fazendo uma apanhada aqui, nossa legislação protege o contrato de trabalho para o trabalhador não ficar desamparado ali naquele momento de desemprego. Então, com a rescisão do contrato de trabalho, tem que pagar um aviso prévio, ou cumprir o aviso prévio, pagar esse aviso prévio, multa de fundo de garantia, seguro-desemprego, tudo é isso. Isso se for uma demissão desmotivada. Agora, se a demissão for por justa causa, ele vai perder aí uma série de direitos. E uma dos motivos é esse, tá? Na item C do artigo 482, olha lá. Negociação habitual ou por conta própria ou alheia. Olha lá. Quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado. Então, a pessoa tem uma empresa vamos falar assim, de instalação de ar-condicionado. Então, ele vai lá, ele faz instalação de ar-condicionado. Depois do horário de expediente, a pessoa, teoricamente, é livre. Agora, se ela estiver atacando os mesmos clientes, né? Então, o empregado vai lá, faz um orçamento, olha, custa R$ 500 para a empresa, mas se você quiser, eu venho aqui num horário fora do trabalho, na noite ou no final de semana, eu faço por R$ 250. Então, isso daí é um motivo para justa causa. Só para trazer aqui um apanhado de que há um aspecto aí na legislação trabalhista que protege aí a não concorrência. Mas, né, no caso que a gente está falando de uma relação de não concorrência após a relação de trabalho, isso daí não tem legislação nenhuma. Tá? Então, é uma relação contratual. Então, no contrato de trabalho que se prevê essa cláusula. E aí, logicamente, o nosso sistema jurídico, quando ele não tem uma regulação por lei, a doutrina e a jurisprudência, ela acaba aqui regulando aquela relação. Então, a gente sempre tem
balizamentos aí. Quando não tem, é porque é um negócio novo, ele vai ter. As fontes, principais fontes do direito é a lei, doutrina e jurisprudência. Então, principalmente a lei, que ela regula. Quando a lei não regula, doutrina e a jurisprudência fazem esse trabalho. E o que a doutrina e a jurisprudência têm a falar sobre a não concorrência? Ela tem imposto alguns requisitos de validade. Então, para que tem esses requisitos de validade? O que acontece? Então, vamos lá, dar um exemplo. Foi firmado um contrato de trabalho onde previa uma cláusula de não concorrência. E aí, essa cláusula, para ela ser válida, ela tem que ter alguns requisitos. Se faltar esses requisitos, o empregado vier a praticar esses atos aí de concorrência, provavelmente essa questão vai ser resolvida no judiciário, que vai avaliar essas cláusulas. Quais são essas cláusulas? Primeira cláusula, muito importante, é um limite temporal. Então, o empregado não vai ficar eternamente fora do mercado porque um dia trabalhou para aquela empresa. Não, então ela tem que ter um limite razoável. Cada um vai decidir, pode ser de 6 meses, geralmente 1 ano, 2 anos, dependendo da situação. E o limite territorial é a área de influência do empregador. Se você tem uma empresa e você só trabalha em São Paulo, no estado de São Paulo, o empregado sai daquela empresa, ele tem aquele know-how, ele pode trabalhar no Rio de Janeiro ali normalmente, porque não está naquela base territorial. Então, aqui é para que é? Para proteger o mercado, proteger a empresa. O empregador, ele vai passar todas as informações, muitas vezes vai dar treinamento. São vários benefícios que o empregado vai aprender ali, que ele não vai poder, depois de aprender tudo, usar contra. Não é uma proteção. O que mais? Compensação financeira. Não? Eu vou ficar sem poder trabalhar, então pague um salário. Tem algumas empresas, eu já vi contratos que pagam 6 meses de salário para a pessoa, para ela poder aí não ficar, não atuar naquela área daquela expertise. Outra situação é especificação da atividade. Então, ele tem que ser específico. Vamos trazer para o nosso mercado aqui, nosso mundo das startups. Então, vamos lá, você contrata um programador para fazer um programa lá para a sua fintech. Então, saindo dali, o programador, ele vai poder fazer programas para quem ele quiser, só não vai poder trabalhar para outra fintech. Então, fica uma coisa aí justamente para proteger o mercado. Isso aqui não é para deixar aí o trabalhador fora do trabalho, desempregado ou coisa e tal. Então, e uma multa, né? Logicamente, para a gente ter a eficácia no cumprimento do acordo, ele sempre tem que estipular uma multa que o ex-empregado ele tem que pagar caso descumpra, e aí fica até uma opção dele. Não, eu prefiro pagar a multa e trabalhar para essa pessoa. Né? Então, fica até uma questão compensatória aí, certo? Então, vamos lá. A legislação, ela não prevê nada disso. Temos aí que não pode haver concorrência durante o contrato de trabalho, mas pode ocorrer a inclusão dessa cláusula no contrato de trabalho, ou seja, um acordo entre as partes e não haver a concorrência após a relação de trabalho. E a doutrina e a jurisprudência colocaram limites aí, que seriam um limite temporal, não pode ser eterno, territorial, não pode ser no Brasil inteiro, por exemplo. Uma compensação financeira, o empregado ele recebe algum valor, o ex-empregado, e específico, bem específico, o que ele não pode fazer. Então, não pode atuar no ramo alimentício, não dá. Então, ele tem que ser bem específico. E uma multa, logicamente, por descumprimento aqui, é uma multa do empregado para o empregador. Então, essa foi aí uma das formas de concorrência. A gente está falando aqui da concorrência. E outra coisa de concorrência, né? Concorrência desleal, como eu falei no começo da aula, crime. Nossa legislação, geralmente, a gente já viu outras situações aqui onde são previstos crimes. A gente tem crime no Código de Defesa do Consumidor, temos crimes de sonegação de imposto. Então, aquela atividade
comercial, dependendo do que for feito, pode ser considerado uma infração criminal, processo criminal, julgamento, é um grande problema aí que o empresário ele tem que evitar. Né? Essa legislação está lá, isso aqui a gente tem que evitar. E o que seria o crime de concorrência desleal? Né? Temos um conceito extraído esse aqui da legislação, que significa que entende-se como concorrência desleal a prática de condutas fraudulentas, desonestas, ilícitas, adotadas pelo empresário para ganhar clientes em detrimento dos demais concorrentes. Então, são dois empresários, um deles trabalha ali de maneira certa, fazendo o seu marketing, sua propaganda, sua venda, conquistando o seu mercado, e o outro utiliza de fraude. Então, essa fraude aí, ela é proibida e considerado crime. Aonde que está isso? Ó? Na Lei de Propriedade Intelectual. Ele fala aqui, ó, que comete de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio à clientela de outro. Então, toma muito cuidado aqui para não cair aí na tentação de fazer algo. Muitas vezes, né, o empresário ele tem uma ideia, nossa, isso aqui é ele tem uma ideia criativa, algo que parece ser muito bom para conquistar o mercado, mas ela é tão boa que às vezes ela pode extrapolar ali os limites do que é leal, vamos dizer assim. E aí a lei acabou até por 1996 considerando crime aí quem fraudar, né? A gente está falando aqui de fraude, não é um ato comum aí de concorrência. Ele realmente fraudou aí a situação para conquistar a clientela de alguém, certo? Olha lá, mas para a concorrência desleal, ele tem que ser algumas condutas, não é qualquer ato. Então vamos lá, para que seja considerado concorrência desleal, a gente tem que sempre balizar. Bom, é uma empresa e o concorrente. Aquele concorrente está fazendo atos desleais. Mas isso é um crime? Depende. Se for esses requisitos, será considerado crime. Se não for, não vai ser. Então, aqui, ó, muito interessante aqui, ela tem que ser simultânea. Se essa empresa que detinha os clientes já fechou, então os atos que eu fizer para conquistar aqueles clientes, eles não vão ser considerados fraudulentos e nem desleais. Por quê? Porque não tem mais aquele fornecedor. Então, tem que ser simultâneo. Mas as duas empresas têm que estar funcionando entre estabelecimentos da mesma área de atuação. Aqui, a gente está falando em o quê? Em angariar clientes dos outros. Ou se a gente tem uma prática aqui em São Paulo, e eu faço algo, uma empresa do Rio de Janeiro faz uma atitude que, embora pareça uma fraude, mas ele não está pegando clientes dele, não vai considerar o crime. A gente pode até ter algum tipo de infração, uso indevido de marca, mas o crime, que é o que é considerado mais grave na nossa legislação, não vai ter. Né? Então, vamos supor que essa empresa aí do Rio de Janeiro se apropriou de algum elemento, de algum elemento da marca do estabelecimento de São Paulo, mas isso foi capaz de confundir o empreendedor, o cliente acabou comprando dessa empresa do Rio de Janeiro, né? Ele acabou até praticando um ato aí de lesão, alguma coisa assim, vamos dizer, de enriquecimento ilícito, mas o crime não teve, né? Então, porque não tirou o cliente desse cara aqui, dessa empresa. E outra coisa, no mesmo âmbito geográfico, como eu falei, você está falando do âmbito geográfico e da área de atuação, é relação similar. Então, se eu utilizo aí, esse exemplo que eu dei foi do âmbito geográfico, e a área de atuação por exemplo, eu utilizo vamos falar que a Coca-Cola só vende no estado de São Paulo, não está vende no Brasil inteiro. Então, eu utilizo aqui o nome da Coca-Cola para atrair um cliente para minha loja lá no Paraná. Eu estou fazendo aí um crime de concorrência desleal? Não estou. Por quê?
porque eu estou trazendo um cliente de outro estado, eu tô fazendo atitudes contra uma empresa de outro estado e eu estou em outro segmento. Então, também não vai considerar crime. Uma coisa é considerar a infração administrativa, a infração que pode até ser levada à justiça e cobrada perdas e danos, outra coisa é o crime. O crime aqui é muito grave. Então, para ser crime, tem que ser simultâneo, mesma área de atuação e mesma área geográfica. Temos um exemplo aqui, ó, que foi considerado como concorrência desleal. A empresa pegava, e aí muitas agências até de marketing orientavam a fazer, né? Pegar o nome do produto do concorrente e colocar na busca do Google. Então, vamos dar um exemplo. Eu vendo o celular da Samsung no meu site. Aí, no Google Ads, eu coloco lá Apple. A pessoa vai pesquisar a Apple, vai acabar caindo no meu site. Não quer dizer, eu uso uma marca de outra pessoa e para atrair clientes para o meu site. Vamos supor que a gente tem aqui uma fábrica de palha de aço. Aí no Google coloca o quê? Bombril. Não pode, está usando a marca dele para trazer o cliente para o seu site. Isso aí não pode, isso é desleal, isso daí é uma fraude, até porque você está fraudando o consumidor que foi atrás de uma marca e acabou caindo aí no seu site. Então, isso aqui serve para proteger tanto o consumidor quanto as empresas. Então, foi isso, essa prática aí da concorrência desleal, crime previsto na Lei de Propriedade Intelectual. Então, tomar cuidado aí quando for fazer coisas assim, marketing agressivo para atrair cliente. Não pode estar usando, fazendo atitudes aí que utilizem uma forma fraudulenta de você tirar o cliente do outro. A conquista de mercado ela é sadia, ela vai sempre acontecer. Agora, o que não pode é meios fraudulentos. E também, nesses requisitos, tem que ser simultâneo, na mesma área de atuação e na mesma área geográfica. A última coisa que eu tenho para falar sobre a concorrência são práticas anticompetitivas. O que é a prática anticompetitiva? Vamos passar aqui, ó. Isso aqui está na lei também. O artigo 36 da lei que estruturou o Sistema Brasileiro de Concorrência elenca condutas que podem caracterizar infração à ordem econômica. Então, aqui, ó, importante, infração à ordem econômica não é crime. Então, é infração, é punido com sanção administrativa, perdas e danos ou outras questões judiciais, mas eles não são considerados crimes. E o que vem a ser aqui uma prática anticompetitiva? É qualquer conduta adotada por um agente econômico que possa, ainda que potencialmente, não precisa nem ser efetivamente, mas potencialmente causar danos à livre concorrência, mesmo que o infrator não tenha intenção de prejudicar o mercado. Olha que importante. Ó. Então, tomou uma atitude. Mas não causou dano, mas teve potencial de causar. Já é considerado. Né? E o infrator ele não tinha intenção de prejudicar o mercado, ele só tinha intenção de vender mais. Também não pode. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu vou trazer aqui alguns exemplos, são poucos, a lista é enorme, né? Mas eu trouxe as principais. E, mais uma vez, eu repito, às vezes a gente, como empresário, a gente quer vender mais, a gente quer conquistar o mercado, a gente, nossa, vou fazer isso aqui porque isso aqui é muito bom. Conversa com o advogado, né? Para ver se realmente isso aqui é tão bom assim que alguém já não tentou e já não é considerado uma prática que não pode ser feita. Então, aqui eu trouxe aqui alguns exemplos do que eu acho mais importante. Não vou ler agora, porque eu já vou explicar aqui cada um deles nos próximos quadros. Então, vamos lá. Primeira coisa, acordo de exclusividade. O comprador de determinado bem ou serviço se compromete a adquirir com exclusividade de determinado vendedor. Quer dizer, então, eu tenho um bar e aí eu vou lá e fecho um acordo com
com a fabricante lá de cerveja e fala, não, agora eu só vou vender aqui essa cerveja. Não teria nenhum problema, a pessoa pode, ela pode aqui, ela pode muito bem escolher qual que é a marca que ela vai trabalhar, isso ninguém impede. O que não pode, né, é o fabricante, né, fala, não, eu só vendo para você se você não comprar do outro. Isso aqui não pode, né? Ou então o vendedor, o comprador fala, eu só compro se você não vender mais para os outros clientes. Isso aqui não pode. Você pode definir, não, eu só vou trabalhar com essa marca, mas o que não pode é nem vamos dizer assim, o comerciante impor por fornecedor que ele não venda para outro e nem o fornecedor impor o comerciante não compre de outro. Então, isso aqui acaba sendo uma prática aí desleal, certo? Então, acordo de exclusividade também, se for pego, sanções administrativas e judiciais, que pode levar aí a condenação a perdas e danos. Olha lá, a próxima, abuso de posição dominante. Então, uma empresa que possui uma posição dominante, ou seja, controla parcela substancial do mercado, adota condutas anticompetitivas, como recusa de contratar ou acordo de exclusividade, com o objetivo de dominar o mercado. É como se fosse uma extensão do acordo. Inclusive, o acordo é uma das atitudes que essa empresa faz. Ou seja, ela quer dominar o mercado. Então, vamos dar um exemplo de novo aqui, do fabricante de bebidas, fabricante de cerveja. Então, ele vai num bairro ali, numa rua que tem muitos bares, e aí ele fala, não, aqui vocês só vão comprar de mim. Então, nós vamos dominar esse mercado e eu vou fazer aqui um acordo com todos os comerciantes, todo mundo aqui vai comprar de mim. Não, não dá. O mercado ele pode ser dominado, mas ele tem que ser dominado porque o cliente quer, o consumidor final assim deseja, e não por um acordo para tirar os fornecedores. Ele quer tirar os fornecedores, ele faça preços mais baixos, ele dê mais melhores condições da promoção, da venda, ele faz o que for. O que não pode é você fazer um acordo ali e ter aquele revendedor amarrado com você, sob pena de não ter aquele produto, e aí ele acaba ficando sem o cliente final ali na sua loja. Então, abuso de posição dominante. Empresa que domina o mercado tende a querer aumentar a sua posição. Ela pode fazer isso, mas sem abuso. Cartel é muito conhecido, né? Aqui no caso, são os concorrentes, né, que fazem um acordo para fixar preço ou dividir o mercado, né? Então, como é que funciona? As empresas que são concorrentes, eles podem combinar o preço, não pode combinar preço, né? Acontece muito aí em venda de combustível. Então, vamos combinar aqui, todo mundo vai vender a gasolina ao preço de tanto. E todo mundo faz aquele mesmo preço, e aí o consumidor, no final, acaba sendo lesado. Divisão de mercados. Olha, eu atuo só aqui na Zona Norte, você atua na Zona Sul, então eu não concorro com você, você não concorre comigo, e a gente sabe que a concorrência é o que faz a melhora do serviço, é o que faz aí abaixar o valor. Outra forma de cartel é adotar postura pré-combinadas em licitação pública. Olha, tem uma obra pública, vamos falar de obra pública, que já aconteceu no Brasil aqui, fato aí, as operações aí da Polícia Federal acabou descobrindo todos esses cartéis, né? Então, são 10 obras públicas e 5 empresas. Então, eles combinam ali, cada um faz 2 obras também, não pode acontecer. Então, qualquer combinação aí, um acordo entre os concorrentes para lucrar acima, né, do que seria aí o saudável do mercado, é considerado cartel. Fixação de preços de revenda. Olha lá, o produtor estabelece, mediante contrato, o preço a ser praticado pelos revendedores. E aí, a fixação de preços pode ser abusiva e limitar a concorrência. Então, vamos dar um exemplo. Olha, vamos voltar lá para o fabricante de bebida.
fabricante de bebida fala, ó, você vai comprar de mim a cerveja aqui a 5 e você tem que vender ela a 6. Não pode vender ela a 7. Né? Você vai vender a 6. Por quê? Porque os consumidores vão acabar comprando aquele produto porque é mais barato. Quer dizer, então, artificialmente, ele deixa o preço dele mais barato e aí consegue aí conquistar o mercado. Também não pode ser feito. O que pode ser feito aqui é uma sugestão. Olha, a gente fez um estudo de mercado, esse produto aqui deve ser vendido a 2. Se quiser vender a mais, não tem problema. Mas a gente fez essa sugestão. Aqui não tem problema nenhum. Influência de conduta uniforme. Né? Então, para ser caracterizado como realização de medidas com o objetivo de uniformizar a atuação dos concorrentes. Olha lá, adoção de tabela de preço. Mais uma vez, aqui, parecido com um cartel, eles combinam ali uma tabela de preço. Olha, vamos voltar aqui e falar da bebida. Olha, vamos combinar aqui que a gente pode dar desconto, tal, mas o mínimo que a gente vai vender a bebida é 5, ninguém vende abaixo desse valor. Quer dizer, então, eles fixam um preço, acaba de novo aí com a concorrência. Preço predatório, prática deliberada de preço baixo para eliminar concorrente. Isso aqui acontece muito com quem vem de fora, né? Então, para dominar o mercado, vamos supor, um fabricante de celular, ele gasta 1.000 para fazer o celular e ele vende o celular a 800, ele vende abaixo do custo. Né? Então, ele vai vendendo abaixo, até ele não ter concorrente nenhum, depois ele sobe o preço dele. Também o preço predatório não pode ocorrer. Recusa de contratar. Quando um agente com posição dominante, né? Então ele já domina o mercado, ele se recusa a vender um bem ou serviço dentro dos parâmetros comerciais usuais de mercado. Então vamos supor, a gente tem um mercado aí que o padrão usual é vender para as empresas e ter 30 dias para pagar, vamos dar um exemplo. Né? Agora não, como ele domina, o consumidor vai querer aquele produto, se não tiver aquele produto, o estabelecimento não vai ter o cliente, ele fala, não, eu só vendo para você se for à vista. Quer dizer, ele destoa do que é o mercado, porque ele é a pessoa dominante. Né? Restrições territoriais e base de cliente. Ó, o produtor estabelece limitações quanto à distribuição, restringindo a concorrência e a entrada em diferentes regiões. Então, vamos supor que uma empresa ela venda para uma loja e ela fala, olha, você não vai poder abrir outras lojas, você só vai poder vender aqui, porque aqui eu sei que eu não tenho concorrente. Né? Então, o distribuidor ele só pode vender, o distribuidor e o revendedor daquele fabricante, ele só pode vender para determinados locais, porque ele sabe que ele não vai ter concorrência e vai poder sempre aumentar o preço. A venda casada é o fornecedor, né, o ofertante, que impõe a sua venda de um produto desde que adquira um outro produto. Né? Então, como é que era feito aí? Hoje ainda existe, a pessoa vai no banco, vai fazer um empréstimo no banco, olha, o banco só faz o empréstimo se abrir conta no banco, só faz um empréstimo se contratar um seguro. Então, hoje em dia, isso aí é bem... Está tentando, né? Estamos tentando aí fiscalizações, principalmente nos bancos, aí acabar com isso, mas o que acontece? Hoje é proibido você... Não, você só tem um empréstimo se você se você contratar o seguro. Mas como é que o banco faz isso? O gerente fala, olha, contrata o empréstimo, é tanto, mas para aprovar, você precisa ter um relacionamento com o banco. E para você ter um relacionamento com o banco, uma boa forma é você contratar um seguro. Quer dizer, não pode, né? Então, o efeito anticoncorrencial mais visível seria a tentativa de alavancar poder de um mercado para dominar o outro, eliminando os concorrentes. Não quer dizer, eu domino já um mercado,
Aí, através da venda desse produto, eu coloco um outro produto no mercado para eu dominar aquele segundo mercado e assim eliminar os concorrentes. Então, como é que você vai? Vamos falar na seguradora, né? O banco ele vende o empréstimo e ele tem uma seguradora. Então, o que seria um mercado saudável? Olha, eu vendo o empréstimo, você tem um seguro, tem que contratar o seguro, é obrigatório fazer o seguro daquele empréstimo, porque se a pessoa morre, alguém vai ter que pagar, né? E aí você tem opções. Hoje em dia, hoje é claro, os contratos de financiamento imobiliário, que você pode contratar o seguro da seguradora do banco ou então o seguro de uma seguradora fora. Porque não tem como você criar uma empresa de seguro de financiamento imobiliário onde você tem um banco que é o que vende o seguro, que também tem a seguradora. Então, fica praticamente impossível a entrada. E o sham litigation é um abuso do direito de petição, né, com a finalidade de impor prejuízos ao ambiente. Como é que acontece aqui? É litigar por litigar. Então, eu tenho um poder aí econômico, tenho advogado, não tem problema de dinheiro contra custas, e eu estou sempre entrando com uma ação na justiça contra o meu concorrente. O concorrente faz qualquer ato, entra com o processo, tem a citação, aí contrata advogado e faz contestação. Quer dizer, faz o concorrente perder energia, né, porque está gastando energia ali no processo, numa coisa que não vai dar em nada e muitas vezes o valor econômico daquele processo é ínfimo, gasta mais dinheiro para se defender do que com a própria ação em si. Então, isso daí também é considerado um ato anticompetitivo. Então, esses exemplos, né, foram tirados aqui da Lei 2.529, 2011, né? São infrações à ordem econômica. Não é crime, mas são infrações. O rol é bem maior. Convido aí vocês a ler o artigo 36 aqui na lei. Eu falei sobre dei alguns exemplos que são os que mais acontecem. Então, volto a dizer, às vezes nós, como empreendedores, empresários, e temos aí a cabeça sempre voltada a criar novas soluções, novas formas de ganho. Veja se a sua ação, essa ideia que você teve, essa conduta que você vai tomar, ela não está infringindo nenhuma lei que considere isso como crime ou nenhuma infração. Então, basicamente, foi isso aí que eu tinha para falar sobre a concorrência. Né? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Isso daí. Muito obrigado.